O cigarro eletrônico, também chamado de vape, é um dispositivo eletrônico que foi introduzido no comércio para substituir o cigarro convencional. Ele existe há pelo menos 20 anos e hoje está na 4ª geração, como conta o médico pneumologista Dr. Wilson Sita. O cigarro eletrônico ele começou aproximadamente 20 anos atrás. Ele começou com uma ideia de uma substituição do cigarro comum para o cigarro eletrônico. Até as primeiras gerações, eles possuíam uma forma física similar ao cigarro. E com o passar do tempo, houve essa dissociação e com esse rechaço ao cigarro comum, tem a nova forma que é o chamado vape, que é a 3ª e a 4ª geração dos cigarros eletrônicos. O vape é tão perigoso quanto o cigarro convencional, diferenciando pelo método de combustão. Porém, a nicotina é presente nos dois cigarros. Primeiramente, eles não são menos perigosos, né? Eles apresentam perigos considerados diferentes. O cigarro convencional, para o vape, a principal diferença é que ele não possui o mecanismo da combustão, né? E ele não possui as substâncias do próprio mecanismo da combustão, o monóxido de carbono. Mas ele possui outras formas de malefício. A principal substância, o princípio ativo realmente é a nicotina. Isso é similar do cigarro comum para o cigarro eletrônico, né? E as grandes substâncias são os transportadores, que seriam esses solventes, que seriam o formaldeído e o glicerol, e as essências e os aromas. O pneumologista fala que a dependência dos dois cigarros são similares e que a nicotina é a responsável por esta dependência. Ele também alerta sobre as doenças pulmonares para quem faz uso do cigarro eletrônico. O mecanismo de dependência ele é similar e até em concentrações maiores do que o cigarro comum. E isso é gerado pela nicotina. O mecanismo da dependência é gerado pela nicotina. Para que você tenha uma ideia, um cigarro comum, ele possui em média 1 miligrama de nicotina. Os dispositivos eletrônicos de fumo, eles podem apresentar até 60 miligramas por mililitro. Ou seja, 1 ml ele seria similar a 60 cigarros. Tá? Então, é uma concentração extremadamente maior do que de um cigarro comum. O vape, considerado ao cigarro comum, ele apresenta um malefício muito superior relacionado a síndromes respiratórias agudas. Ele gera um quadro inflamatório pulmonar, que ele pode levar a uma insuficiência respiratória muito similar ao processo do Covid. Ele baixa a sua imunidade pulmonar, ele gera uma quantidade maior de células inflamatórias cheias de gordura. Seriam células inflamatórias de um mecanismo não eficaz para corrigir patologias pulmonares, como patologias virais que podem ser comuns e a pessoa fica sem imunidade para esse tipo de resposta. Dr. Wilson pontua algumas doenças causadas pelo uso do vape e aconselha procurar ajuda médica para quem quer parar com este vício. Riscos agudos e riscos crônicos, né? Os riscos agudos seriam uma insuficiência respiratória aguda, pode levar pacientes a intubação, a uma resposta à antibiótico terapia, uma resposta ao tratamento médico. Para você ter uma ideia, no ano de 2017 houveram mais de 1.000 pessoas internadas nos Estados Unidos por um quadro de síndrome respiratória aguda grave relacionada aos mecanismos de fumo eletrônico. E o mecanismo crônico é muito similar ao próprio processo do cigarro, ao processo de formação de DPOC, processo de formação de enfisema, que seria uma destruição da arquitetura do pulmão. Ele pode aumentar até em 50%, por exemplo, o risco de uma formação de uma asma com relação a uma pessoa não fumante. O cigarro eletrônico, ele é maléfico, ele gera lesões pulmonares e procure sua unidade de saúde, procure ajuda médica para se desvincular do mesmo.